Fala galera do canal São Paulo em Família, trazendo para vocês o pós-jogo de São Paulo e Alianza Lima, jogo que aconteceu ontem, 10 de abril, às 21h30 no Morumbis. Resultado não muito favorável, podia ser pior, mas obviamente podia ser melhor. Uma boa noite ao Ronaldo. Boa noite, Felipe, pessoal. Bom, vamos. Antes de perguntar a sua opinião, vamos já deixar algumas coisas claras, né? O jogo foi 2-2, dois gols de Ferreirinha para o São Paulo, um gol de Castilho e outro de Quevedo para o Alianza Lima. Cartões amarelos Ubeldia, Marcos Antônio e Noriega para o Alianza Lima. O São Paulo começou a partida com Rafael Ferrarese Arboleda Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio Luciano, Lucas Ferreira, essa foi a grande Surpresa. novidade, surpresa, né? Ferreirinha e Jonathan Caleri entraram no decorrer da partida Cedric, Juan, Matheus Alves, André Silva, Wendel. E é isso, entrou só esses. Não tem como também, só são 5, né? Então, já tô meio. Mas enfim, vamos lá. Já do lado do Alianza Lima ali, né, tivemos um pouco de dificuldade ali num bom chute do Barcos no primeiro tempo, né, mas se resumiu a isso o primeiro tempo. São Paulo controlou completamente a partida, foi um jogo assim, um primeiro tempo primoroso do São Paulo. Era para ter sido mais, dava para ter sido mais tranquilamente, mas ficamos por aí. E aí, já que eu já soltei as informações aqui, queria que você falasse um pouco do jogo, Ronaldo. O que que você tem para falar do jogo? Depois eu vou te fazendo umas perguntas aí de algumas coisas que ficam na minha cabeça aí para ver se você concorda, qual a sua opinião. Mas fala do jogo, o que que você achou do jogo em si? Felipe, o jogo em si eu achei até um bom começo do São Paulo, fez 2 gols, Ferreirinha jogando muito, para mim, o melhor em campo. Eu, eu classifico já como o melhor em campo, sem dúvidas. E São Paulo controlando o jogo, tudo certo, maravilhoso. Porra, vamos para cima. E aí o Lubeldia, ele faz uma alteração que ninguém entendeu, chamou o Alianza Lima para cima. E a gente ficou e a gente não conseguiu o resultado, né, ficamos no empate, claro, não perdemos, poderia ter sido pior que com a derrota, né, mas um resultado frustrante, né. Com certeza. Bom, você resumiu bem, né? Foi a palavra frustrante, resume bem o que foi a partida aí para o São Paulo. E não tem muito o que falar além disso, mas o que a gente pode tirar disso daí, né? Eu, na minha opinião, falei para você um pouco antes da gente começar, o Arboleda saiu no intervalo, né? Para mim ali você já tinha que ter acabado com o esquema de três zagueiros, era um jogo que já estava 2-0 para o São Paulo, muito controlado o jogo. E ali você, para mim, na minha opinião, você já tinha Alan Franco e Ferrarese em campo. Você corta ali o terceiro zagueiro, adicionava um meio-campo ali e o São Paulo continuaria ali segurando o jogo, botando fogo. Poderia ter colocado o Matheus Alves, poderia ter colocado o próprio Bobadilha, enfim, não sei. Tem algumas críticas pontuais a fazer ao Zubeldia, nós vamos falar dele daqui a pouco também, porque tá tendo muito burburinho aí, mas no meio da partida eu fiz uma reclamação com você sobre o Marcos Antônio e justamente na hora que eu falei para você que eu te mandei uma mensagem, ele fez o cruzamento e saiu o É, gol do São do Paulo. Ferreirinha. E eu ainda brinquei com você, eu falei, olha, o Marcos Antônio, eu acho que ele tá no mesmo padrão do Igor Vinícius, ele é canhoto e não sabe. O problema dele é a perna direita que ele não sabe usar. Mas Verdade. vou continuar mantendo a minha crítica, porque apesar de ele ter feito essa assistência, para mim, eu vi gente falando que ele jogou muito bem, eu não sei aonde ele jogou muito bem, não Não, vi essa partida muito boa do Marcos Antônio, a assistência foi muito boa, belo cruzamento de perna esquerda, ele é destro, foi um belo cruzamento, mas se resumiu a isso, e não que isso não seja importante, mas ele é volante. é, E tem que entender que quando ele está fazendo essa função que ele estava fazendo, ele anula o Alisson, que é mil vezes verdade. melhor do que ele na posição que ele estava fazendo, que é chegar ao ataque, fazer um gol, dar uma assistência. O Alisson tem sido um dos caras mais importantes do São Paulo esse ano. Com certeza, não E tenha dúvida. ele não sabe defender. Ele defende muito mal. O Marcos Antônio ele recompõe mal. Ele é um cara para jogar para frente.
e com ressalvas. Mas para jogar para frente, ele ali atrás, ele não fez nada, não fez nada, sobrecarregou ali o Alisson, sobrecarregou ali a zaga e a mudança crucial do Zubeldia, que eu não concordo também de você. Ah, eu vou dobrar os laterais ali, porque ele disse que tirou o Ferreirinha, ele falou em entrevista isso, né? Porque ele foi bastante Falou. criticado. Ele falou que ele tirou pelo cansaço do Ferreirinha, que também é um negócio que para mim assim é incômodo, um jogador que não consegue jogar, sei lá, 80 minutos, 75 minutos. Pô, é duro. Se a gente tá nesse nível de jogador mesmo, aí a gente tem que ficar muito preocupado com a preparação do São Paulo, porque eu não vejo isso acontecer em outros clubes. Eu não vejo o Também. Flamengo substituindo um jogador importante com 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras, nem o Corinthians. Até porque lá os caras botam os caras para jogar até onde der. O cara vai na marra. Com Então, certeza. assim, eu vejo que no São Paulo poupa-se muito. Não sei a explicação certa disso, né? Porque não sei que preparação é essa que o São Paulo tem. Mas já que foi feita essa mudança, você fazer a dobra que ele fez ali, isso não funciona em lugar nenhum. Ele também foi criticado com essa entrada do Wendel. Se eu não me engano, Sim. foi uma pergunta do Gabriel Sá, que não foi uma crítica, foi uma pergunta, mas ele entendeu como uma crítica, né? Que ele levou até para um lado meio pessoal e falou da qualidade do Wendel, que se ele não tem capacidade de. É como se ele não tivesse capacidade de fazer essa posição, um cara que já jogou no Porto, enfim, totalmente desnecessário ali, descontrolado nas palavras, educado, mas descontrolado, porque ele não sabe fazer. Ponto. Se precisa que alguém fale aí, eu não sou, ninguém aqui é técnico, o técnico é ele, ninguém ganha a bala que ele ganha para dirigir o São Paulo aí. Nós somos só espectadores, mas não é, desculpa, não é. Ele não é ponta, ele não sabe jogar de ponta, ele não sabe, ele não recompõe, ele prejudicou ali o Enzo Dias que estava bem no jogo, Tava bem. porque fez que o Enzo Dias ficasse muito recuado e ali não se teve nem Enzo Dias conseguindo defender bem, nem o Wendel conseguindo atacar bem. E o Enzo Dias estava subindo bem ao ataque na partida, fazendo uma boa dobra com o Ferreirinha, estava sendo o nosso Verdade. lado bom no campo. Verdade. E se a gente pode tirar alguma coisa boa disso, foi a personalidade do Lucas Ferreira, né? Apesar de um pouco afobado, né? Com Muitos certeza. chutes, tentativas de chute ao gol, que é bom o cara tentar, mas tinha muitos momentos ali que talvez ele podia ter tocado a bola, fazer uma tabela ou tentar uma enfiada de bola, porque não adianta tentar resolver no abafa, né? Não é assim que funciona. E infelizmente o Arboleda não, o Alan Franco falhou no segundo gol, né? Ele Foi. falhou, só que também assim, o São Paulo é o time que tudo acontece, né? O cara dá É, um voleio daquele ali, que foi um voleio esquisito, ele pegou meio torto na bola e a bola ficou certinha, entrou certinha no canto. São Paulo é campeão nisso, mas de fato ele tinha que ter feito uma marcação melhor ali. Mas é a sobrecarga ali que você faz em alguns jogadores. E aí eu repito, que aí ele entra com essa situação de que o Ferreirinha não podia perder porque a gente já perdeu muitos pontas, que ele chama de extremos, né? é. Mas tem outros jogadores aí que jogam 90 minutos aí, mais acréscimos, se precisar vai para bater pênalti, tudo, como Alan Franco, como Alisson, como Caleri, como... Então, assim, o Ferreirinha não pode. Então, é uma coisa assim que não entendo. Um cara que estava tão bem, seguramente na vontade que ele estava e na tranquilidade que ele estava, ele ia fazer um terceiro gol. Ele ia acabar Com dando um jeito de certeza. fazer um terceiro gol, dar uma assistência, porque ele estava muito empolgado. E estava tudo dando certo para ele. Tava. Ele tava bem Então, no jogo. tivemos a infelicidade ali, o Caleri acertou uma bola na trave no final do jogo Nossa, também, né? foi Que poderia muito. ter decidido. E seria E importante pro Caleri, né? seria importante para, no geral, né? Outros jogadores como o Luciano não tiveram um grande destaque, mas o jogo também não pedia muito individualidade ali. O jogo estava tão controlado que ninguém esperava que as coisas fossem se suceder dessa forma, né? O É. Matheus Alves entrou, eu não achei que ele entrou bem, sinceramente. Acho que Também ele não. sim entrou bem afobado, entrou errando muito passe, errando umas coisas assim, mas assim, com muita vontade de fazer as coisas, que é o importante num cara da base aí, né? É o Com cara que certeza. não vai se esconder num jogo de Libertadores, é um cara que vai tentar fazer, isso é importante. O Cedric não fez grandes Não. movimentos ali, mas também já entrou numa situação ali meio de bumba meu boi,
E o Juan, para mim, é um cara que o São Paulo tem que, de fato, não procurar essa compra aí, essa renovação após empréstimo, pode soltar na braquiária aí, como dizem aqui no interior, porque não é um cara que convence para a zaga. De longe ele não convence. É bem um E, cara bastante inseguro. infelizmente pro Zubeldia, né? Para ele, né? Porque para nós tanto faz. Mas infelizmente para ele, a pressão vai chegando, né? Nesse burburinho de fica ou vai, né? Já começou, né? Já começou o coro aí. Dizem, né, que tem uma ala dentro do São Paulo que quer que ele saia. Essa ala já é a mesma ala que não queria nem que tivesse contratado. E É, a ala dentro do São Paulo é o que mais tem ali de gente para conversar e ficar falando besteira, né? com Os velhos certeza. ficam malucos lá, né? Tem que. Devia dar um Viagra para cada um, mandar embora e falar: meu, vai para casa fazer alguma coisa da sua vida e para de encher o saco, né? Porque tem É, muita gente lá que acha que entende de futebol. O problema é que tem pouca gente dentro do São Paulo que entende de futebol. Muita gente que exato, entende de política e pouca gente que entende de futebol lá. Porque exatamente. não é à toa que eles se perpetuaram há tantos anos aí no poder dentro do São Paulo, porque as pessoas falam de renovação, mas sempre se esquecem que essa turma do agora do blogueiro é a mesma turma que era do Aidar, que era a mesma turma do Leco, que era a mesma turma do Juvenal. E vai passando e passando e passando, nunca teve mudança, são as mesmas pessoas. Inclusive, muitos deles participaram da diretoria, dentro da diretoria de outro presidente. Então, assim, né, essa É, história de mudança, assim, é esse só uma dança papo. das cadeiras. Teve um vídeo em que o Rica Perrone fala sobre esse patrocínio que a gente teve essa renovação e esse dinheiro tão grande que ele mesmo cita, ele fala, mas a gente vai fazer o que com esse dinheiro? A gente vai fazer uma gestão como o Flamengo fez para pagar dívidas ou a gente vai continuar pagando juro de dívida e ficar embarrigando levando para frente? É, Porque toda essa transparência que o São Paulo teve, agora vem o papo de que a gente teve esse endividamento tão grande por conta das grandes contratações que tiveram que ser feitas, tal. Então assim, na verdade, a verdade verdadeira é que a gente continua patinando na mesma situação e nós temos um problema muito grande com gestão financeira. Esse é um mal do brasileiro, é um mal meu, é um mal seu, é um mal do com São Paulo, certeza. é um mal de 99% dos brasileiros. E só que a diferença é que a minha má gestão vai influenciar em mim e na minha família. A má gestão de finanças do São Paulo afeta todo mundo que torce pelo São Paulo. Então, a gente tem que tomar cuidado, como, por exemplo, um governante de qualquer esfera, seja municipal, estadual ou da República, porque aí você afeta outras vidas. Então, nós estamos nos afetando aqui, e eles estão afetando quem gosta do São Paulo, buscando levar a gente para um buraco onde não tenha mais fim realmente, e depois você fala muito de que já ouviu falar isso também, que parece que São Paulo está esperando ir para o fim do fim para entrar numa SAF. E aí Exato. vai acabar entrando, se isso for verdade, vai acabar entrando numa SAF estilo Cruzeiro, vendido a preço de banana, má gerido, vendido, e se bobear vai ser vendido de novo e vai ficar É, passando de mão em mão aí, igual mulher de malandro. Então, exatamente. vamos torcer por mais. O saldo negativo, o meu dia tá sim com problemas grandes aí nos Tá próximos jogos. pressionado, Há tá quem diga pressionado. que o jogo do Cruzeiro é até meio decisivo para ele. Não sei se realmente é, mas ele de fato não tem passada de pano para ele que seja possível, apesar dos jogadores serem grandes calças Responsável. frouxas em determinados momentos, responsáveis diretamente pelo resultado, porque eles que estão em campo, mas você afeta o time quando você quebra um time que está funcionando, você faz mudanças como ele fez, você quebra completamente o time, né? Então, E só pra completar, né? Não sei, o nome mais falado é o do Dorival, né, Felipe? não, esquece. Isso aí Então, não só não volta, como eu acho que ele não volta a treinar tão cedo. Né? é, vamos ver. Mas o Zubeldia tá bastante pressionado e, infelizmente, por culpa própria dele. Mas Infelizmente. dessa vez Infelizmente. não tem como negar. Foi exatamente isso. Mas é isso daí, pessoal. Gostaríamos de ter voltado com melhores notícias, mas a gente tem que
aceitar tudo que vem. E para quem torce para o São Paulo, isso é simplesmente mais uma rodada que o São Paulo faz o que vem fazendo de melhor nos últimos anos, que é fazendo o torcedor passar raiva. Mas é isso daí, pessoal. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam de deixar um comentário, deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar se possível. E quem puder ajudar com Live Pix, qualquer coisa, estamos aí, beleza? Valeu, pessoal. Falou. Falou.